107, desculpa. Ok, moçada, bom dia a todos. Ideia é o seguinte, ó, hoje vamos trabalhar aqui nesse primeiro momento na aula 5 com relação às desigualdades no universo dos números reais. Moçada, mas na verdade o assunto aqui são, a grosso modo, são as inequações, tá ok? Eu vou separar aqui para vocês as inequações em inequações do primeiro e inequações do segundo grau a princípio aqui, ó. Nós temos as inequações do primeiro grau. Correto? Então, particularmente na aula de hoje, serão as inequações de primeiro grau. Temos depois as inequações de segundo grau, depois as inequações quociente e inequações produto. Tá? Hoje, particularmente, esse capítulo trabalha as inequações do segundo grau. Perfeito? Capítulo que está na página 107. Gente, as inequações consiste numa desigualdade. O que a diferença entre inequações e uma equação? Numa equação, você procura saber o zero da função. Numa equação, você quer saber o lugar onde, o valor que você atribui para o x, para a variável, de modo que você chega numa identidade. O que está do lado esquerdo, sinal de igual, chega no que está do lado direito. Geralmente, nós encontramos numa equação a raiz de uma função. Quando você faz o y ser zero, é onde zera a função é o y. Se você tivesse assim, ó, uma função do tipo y igual a 2x menos 6. Perfeito? Aqui você tem uma função do primeiro grau. Certo? A função é o y. Perfeito? Os valores de y dependem de x. Por isso que nós falamos que o y está em função de x. Nós temos aqui uma função do primeiro grau. Essa função, ela vai, nós vamos encontrar essa função, qual é a sua raiz, ou seja, onde ela corta o eixo x. Quando nós temos uma função do primeiro grau, nós podemos trabalhar assim, ó. Quando você faz algo desse tipo, funciona assim. Se você atribuir zero para o y, você vai encontrar onde o gráfico corta o eixo x. Se você atribuir zero para x, você vai encontrar onde o gráfico corta o eixo y. Tá ok? Então, quando você tiver uma função do primeiro grau, você trabalha dessa forma. Aqui você vai encontrar as intersecções com os eixos. Tá? Se atribuir zero para y, vamos fazer de cabeça, ó, coloca o zero aqui. O 6 vem positivo e o 2 vai dividindo, correto? 6 sobre 2 vai dar 3. Nós temos aqui um ponto, 3 para x e 0 para y. Tá? O 3 para o x, nós chamamos de raiz, ou zero da função. É o valor que você atribui para x e o y dá zero. Observe, põe 3. 2 vezes 3, 6, menos 6 dá zero. Tá? É o valor que zera a função. É um valor importante, é onde zera o y, correto? Quando o y vale zero, quando o x vale zero, o y vai dar menos 6. Acontece, então, que você tem
Agora, condições, quando você tem uma função do segundo grau, agora, do primeiro grau, desculpem, você tem agora condições de montar o gráfico dessa função, perfeito? Condições de montar o gráfico dessa função é o seguinte, ó. Você sabe que esse gráfico passa pelo ponto 3 e 0 e 0 e menos 6. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3. 3 e 0 e 0 e menos 6. Você tem esse gráfico aqui, ó. Agora, de momento, não nos interessa onde esse gráfico corta o y, tá ok? O gráfico de uma reta corta o eixo y num lugar chamado coeficiente linear, que é o menos 6. O que me importa agora é aqui, ó. 3, certo? E quando nós falamos de inequações, nós falamos de estudo do sinal, tá? Então vocês vão perceber agora que eu vou chegar aqui e fazer assim, ó. Do 3 para o mais infinito, do 3 para valores à direita do 3, vocês vão ter aqui, eu vou colocar um sinal positivo. Daqui para cá, eu vou colocar um sinal negativo. Veja vocês, o que nós temos que entender com relação a esse sinal? Tem gente que fala assim, nossa, Barreto, ó, aqui é positivo e você colocou negativo, por quê? Eu não estou colocando o valor do sinal do x, eu estou colocando o sinal do y, é o sinal da função, a função é o y. Você vai entender que, por exemplo, aqui o x vale 1, 2. Se o x vale 2, você joga no gráfico, rebate para y. Você vai achar que o y é um valor negativo. Não me importa exatamente qual valor seja. Tá? Para este valor aqui, por exemplo, você joga no gráfico. Você rebate, chega no valor negativo. Então, aqui são valores para x que atribuídos no lugar do x aqui, o y dá negativo. Por exemplo, pega 1, põe 1 aqui. 2 vezes 1 é 2, menos 6 dá menos 4. O y dá negativo. Qualquer valor à direita do 3, por exemplo, 4. Se você atribuir 4, você joga na função, rebate, chega no valor positivo para y, correto? Então, se você colocar 2 vezes 4, 8, 8 menos 2, dá 2 positivo. Portanto, aqui você faz o estudo do sinal. Perfeito isso? Tá? Então, se eu colocar algum sinal aqui para vocês, vocês vão perceber que eu estou vendo onde o gráfico, a função é positiva ou negativa. Certo? Não é o sinal do x. Aqui também, se você pegar qualquer valor aqui para o x, atribuir aqui, você vai chegar em valores negativos. Por exemplo, aqui o x vale 0. Atribuir 0 aqui, você vai chegar lá no menos 6, que nós já sabíamos. Tá? Portanto, gente, este valor aqui, ele é importante porque vai me dar a raiz. Perfeito? Este valor é importante porque ele vai me dar a raiz. Raiz é a intersecção com o eixo x, é o valor que zera a função. Atenção, moçada, que é o seguinte, ó. Se você estivesse fazendo aqui e procurando os valores de x, que essa função seria positiva, você teria que marcar valores à direita do 3. Transforma em valores negativos a função menores do que 3. A função zera para x igual a 3, certo? Então aí você entendeu o gráfico. A partir de agora, vocês também vão entender que nós podemos montar apenas para fazer o estudo, e é montado isso, sem traçar o eixo y. Você só acha a raiz, que é o 3, e olha para o cara que multiplica o x. Se ele for positivo, como aqui, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta será decrescente. Então nós temos aqui o estudo do sinal da função. Tá? Para isso, gente, então, peguem, por favor, na página 107, no exercício 1. Você tem assim, 2x menor que 12. Tá ok? 2x menor que 12. Tá. Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado e vou fazer aqui a comparação que estava fazendo, ó. Se eu fizer 2x menos 12 menor que 0, nós temos que entender que isto aqui poderia fazer parte de um gráfico, de uma função do tipo, tá? Isso aqui poderia fazer parte de uma função do tipo
y é igual a 2x menos 12. Perfeito? Y é igual a 2x menos 12. Que você vem e faz o seguinte, daquela forma que eu já falei aqui, ó. Se y for igual a 0, aqui eu estou escrevendo, aqui eu já coloquei 0 para o y direto, tá ok? Se y for igual a 0, nós temos que 0 é igual a 2x menos 12, que x vai ser igual a 6. X igual a 6 é a raiz. Então agora você faz o seguinte, ó. X ser 6 é a raiz. Você olha para cá e verifica que esse valor aqui é positivo. Então a nossa reta é uma reta crescente. Beleza? Eu quero valores menores que 0. Menor que 0, você observa que é a parte que está negativa aqui, ó. A função é negativa para cá e positiva para cá. Nós queremos essa parte aqui, ó. Menor que 0. Correto isso? Por isso nós teremos que, como solução, x é um valor que pertence aos reais. Tá o quê? X é menor que 6. Escutem aqui. No entanto, para as funções do primeiro grau e as inequações do primeiro grau, não há necessidade de você construir gráfico agora, essa coisa toda. Isso aqui eu procuro fazer essa visualização para o cara saber o que está fazendo. Então, a gente está fazendo o que? O gráfico para analisar o sinal da função. Aí eles colocam direto para a gente assim. E o que, que as pessoas fazem aqui? Eles isolam o x normalmente. E você chega que x é menor que 6. Vamos entender que chegou no mesmo lugar, correto? É mais rápido, mas aqui a gente visualiza o que está sendo feito. Aqui você chegou que x é menor que 6. Você tem que entender que x sendo menor que 6, esse lado do sinal de igual vai ser menor do que 12, correto? É isso que você deve entender aí. Então nós seguimos esse padrão aí nas outras alternativas, nas outras questões, as quais nós temos aqui, ó. Isso aqui era a letra A. Letra B. Dois x menor que menos 12. Letra C. Vou colocar tudo aqui primeiro. Menos 2x menor que 12. Letra D. Menos 2x mais 15 menor que 3. Letra E. Zero x menor que 12. E letra F. 0x maior que 12. Então, moçada, agora isolando normalmente, nós teremos aqui que x é menor que menos 12 sobre 2. Então, eu tenho que x é menor que menos 6. Aqui, cuidado, que eu tenho que isolar o x, não o menos x. Portanto, quando o cara que está multiplicando o x é negativo, nós usamos multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, inverte o sinal de todo mundo, ó. 2x, o sinal menor vira maior, o 12 fica menos 12. Então, vocês chegam à conclusão de que x tem que ser maior que menos 12 sobre 2. Então, x tem que ser maior que menos 6. Certo? Então, agora, o x é maior que menos 6.
aqui, menos 2x, normalmente passa o 15 negativo, vai ficar menos 12, porque menos 15 mais 3 é menos 12. Se você multiplicar por menos 1, você vai ter que 2x é maior que 12. Então, x é maior que 12 sobre 2, que vai dar 6. Nessas outras duas, moçada, tomem cuidado. 0x. Gente, 0x é 0, correto? Não importa o valor que você coloca para x. Não importando o valor que você coloca para x, aqui sempre vai ser 0. 0 é sempre menor que 12, correto? Portanto, entendam, para qualquer valor que você atribua para x aqui, isso vai ser uma verdade, correto? Qualquer valor. Então, qualquer valor representa aqui. A solução é o conjunto dos números reais. Beleza? Por sua vez, qualquer valor que você atribua aqui, aqui vai dar 0. O 0 é sempre menor que 12. Ele quer saber quem que eu coloco aqui para x, para que dê um valor maior que 12. Isso não vai ter. Por isso que a solução aqui vai ser o conjunto vazio. Certo? Então, gente, entendam. Aqui, nessa aula, foi inicialmente dedicada às inequações, sim, né? Às desigualdades, mas aqui do primeiro grau. Perfeito? Para a gente trabalhar com as inequações de segundo grau, vai aparecer depois, vocês vão trabalhar primeiro as equações do segundo grau, para a gente entender, né, onde que, numa equação, é onde corta o x, no gráfico. E você, nas equações do segundo grau, serão as raízes, que vai ser o x', x sozinhas, aquela coisa toda, é o que a gente vai ver aí na sequência. Beleza? Essa aula, tá? Ok, moçada, é o seguinte. Aqui nessa aula das equações do segundo grau, tá? Aqui vai ser trabalhado principalmente a resolução de uma equação do segundo grau. Para trabalhar a resolução de uma equação do segundo grau, existe a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal é a fórmula de Bhaskara, correto? Mas nós temos que entender que existem assim, as equações do segundo grau, que são ditas completas, e as equações do segundo grau, que são ditas incompletas. Uma equação, como já foi comentado com vocês, em uma função, você faz o y ser zero. Quando você tem uma função e você atribui zero para o y, você está obtendo a intersecção ou as intersecções com o eixo x, certo? Então, as raízes de uma equação, você vai ter que são os lugares em que o gráfico intercepta o eixo x, correto? Nós temos a seguinte situação, ó. Das equações do segundo grau, eu falo primeiro das incompletas, tá? Então, primeiro as equações do segundo grau incompleta. As incompletas aí, perfeito? Primeiro, moçada, existem dois tipos das equações do segundo grau incompletas. Aquela que o termo B vale zero ou aquela que o termo C vale zero. Então é aqui. Primeiro, termo B igual a zero, certo? Esse é o primeiro tipo das equações do segundo grau incompletas. Exemplo, se você tiver assim, ó, 2x²
menos 50 igual a zero. Perfeito? Se você tivesse aqui no rascunho, ó, algo desse tipo, y é igual a 2x ao quadrado menos 50. Isso é uma função do segundo grau. Quando você quer saber onde esse gráfico, que é isso aqui, e você sabe que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, quando você quer saber onde ela corta o eixo x, você atribui zero para y. E aí você chega em algo daquele tipo ali. Você sabe que uma função do segundo grau tem como seu gráfico uma parábola. Você sabe que essa parábola tem o cara que multiplica o x ao quadrado positivo, então ela tem concavidade para cima, certo? Você vai agora entender como é que funcionam essas raízes aqui. Portanto, gente, você poderia aqui aplicar a fórmula de Bhaskara, poderia, usando que quem multiplica o x ao quadrado vale 2 é o A, o cara que multiplica o x não aparece porque era o B vale 0, e o C é o menos 50. Você pode utilizar a fórmula de Bhaskara, chegaria também. Só que aqui é mais rápido. Você apenas isola o x ao quadrado, ó. 2x ao quadrado igual a 50. X ao quadrado é igual a 50 por 2, vai dar 25. Então, toda vez que você tiver índice par, você vai sempre passar mais ou menos raiz quadrada de 25. E aí você obtém as raízes que nós temos aqui como sendo x1 ou x' e x2 ou x2'. São iguais a, respectivamente, menos 5 e mais 5, tá? E aí você vai perceber uma particularidade, tá? Quando você tem uma equação do segundo grau incompleta com o termo b igual a zero, termo b ausente, você vai possuir aqui, ó, que as suas raízes são simétricas. Raízes simétricas. Menos 5 mais 5, menos 2 mais 2, certo? Não é o caso agora, perfeito? Mas você tem que entender que quando você tiver na construção de um gráfico desse, você vai entender rapidinho que a sua parábola vai ter mais ou menos este formato aqui, ó. Isso vai ajudar muito na hora de uma prova, porque as pessoas muitas vezes querem desvincular demais a resolução de uma questão com a construção de um gráfico. Gente, vocês vão ver depois as funções, é importante você conhecer, tá, um gráfico de uma função sim. Aqui é o menos 5, aqui é o mais 5. Com isso, você já vai ter uma informação no gráfico de uma função onde o termo b vale 0, é que as suas raízes são simétricas. Então o seu vértice vai estar em cima do eixo y. Perfeito? O seu vértice está em cima do eixo y. E como você sabe que esse termo ausente aqui, ó, você consegue saber onde o gráfico corta atribuindo 0 para x, você vai encontrar o seu vértice já direto aqui. Mas a gente já sabe que o x do vértice vai ser igual a 0 quando você tiver um caso desse aqui, certo? Então, termo b igual a 0, você sabe que você vai ter um gráfico assim, ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo, mas acontece que o seu vértice estará sobre o eixo y, perfeito? Quando você tiver uma função e precisar do gráfico. Agora, quando é que você vai ter aqui uma incompleta com o termo c igual a 0? Certo? Com o termo c igual a 0. Gente, acontece assim, ó. Se você tiver algo do tipo 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. Você observa que quem multiplica o x ao quadrado vale A. Quem multiplica o x é o que chamamos de B. Aqui não aparece o termo independente, que chamamos de C. Então o termo C vale 0. Tá? O que acontece aqui, moçada? Esse gráfico aqui ele vai ter a seguinte particularidade. Ó.
Primeiro, pode aplicar Bhaskara? Pode. Só que nós temos assim, a ideia é colocar em evidência o fator comum. Cara, acontece que aqui tem 2x vezes x. Aqui tem 2x vezes menos 3. Eu posso colocar o 2x em evidência. Ou eu posso colocar apenas o x em evidência. Eu prefiro fazer assim. Sempre coloque o x em evidência. E aí você vai colocar que aqui vai dar 2x menos 6 igual a 0. Certo? Quem está com x aqui é o 2x. Quem está com x aqui é o menos 6. Eu fiz o que nós conversamos já no nosso último encontro. Eu deixei na forma fatorada, transformei numa multiplicação. E tenho que entender que quando dois termos multiplicados dá 0, ou um ou outro é o 0. O 0 tem que estar participando da multiplicação, certo? Para que chegue no 0. Então nós chegamos assim, ó, no primeiro momento, que o x' vai ser igual a 0. Este aqui vale 0. Ou, no segundo momento, o 2x menos 6 vale 0. Então, o x, duas linhas, vai ser igual a 6, positivo, por 2, que é 3. Então, aqui nós temos as duas raízes, certo? Futuramente, vocês vão trabalhar lá em polinômios e equações algébricas, e vocês vão ver o seguinte, ó, que toda a equação algébrica, ó a propriedade que vocês vão ter, toda a equação algébrica de coeficientes reais, que não tem o termo independente, perfeito? Ela vai ter pelo menos uma raiz nula. Pelo menos uma raiz nula. E a quantidade de raízes nulas que você vai ter, vai ser o grau aqui, ó, o menor grau que aparece, 1. Vai ter um x' igual a 0. Correto? Então, moçada, aqui, como é que funciona o gráfico dessa função, se nós tivéssemos uma função do tipo y igual a 2x ao quadrado menos 6x? Vocês teriam um gráfico que, neste caso, mais uma vez, a concavidade é para cima, o x' vale 0, o x duas linhas vale 3, o teu gráfico teria concavidade para cima, e passaria aqui no x' 0 e no x duas linhas 3. O importante é que você tem que saber agora que sempre uma raiz é nula. Sempre quando acontecer aqui um caso desse, você vai ter uma raiz nula. Perfeito? Detalhe, moçada. Antes que alguém possa, né, pensar o seguinte. Quantas vezes, eu deixei para colocar agora, porque muitas vezes a pessoa já pensa, antes a gente escreve, né? Eu não escrevi, mas geralmente a gente escreve, aí as pessoas desavisadas falam assim, ai Barreto, você fez o termo B ser igual a 0, você fez o termo C ser igual a 0, você não vai fazer o termo A ser igual a 0? Não, moçada, não pode ser igual a 0. Nós temos que entender que as equações do segundo grau são equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E com o termo A nunca sendo 0. Cara, se o A for 0, não vai ser do segundo grau. Tudo bem? Ok? Então tá aqui, moçada. Esse primeiro momento que eu trabalhei com vocês, as equações do segundo grau incompletas. Você já tem uma noção, inclusive de gráfico, quando o B vale 0, quando o C vale 0. Tá? Agora, gente, depois, gente, no momento de estudar, a gente tem que estudar teoria assim, ó. Eu, quando tenho uma equação do segundo grau, em que o termo B vale 0, como que vai acontecer? Eu tenho que prever que as minhas raízes serão simétricas, perfeito? Minhas raízes serão simétricas. Quando o termo C vale 0, eu já tenho que prever que uma das raízes vai ser o 0, raiz nula. Tudo bem?